Eu sei que até certo ponto esse vídeo está saindo relativamente atrasado aqui no canal, mas na realidade é porque eu realmente demorei um pouco para assistir Echo especificamente. Ainda assim, eu gostaria de falar sobre. Eu queria poder trazer vídeos falando sobre a série porque eu gostei muito de como ela começou. E diga-se passagem, esses vídeos vão estar saindo exatamente de acordo com cada episódio, né? Eu vou falar um episódio por vez, à medida que eu for assistindo. Então nesse caso eu acabei de assistir o primeiro, já estou gravando, vou assistir o segundo, vou gravar em seguida, e enfim. Mas a grande questão é que eu queria poder comentar sobre como eu gostei muito. Eu gostei muito de como o primeiro episódio foi apresentado, como ele iniciou. Tudo bem que aquele prólogo, ele ficou tipo, parece que só jogaram de qualquer maneira, né? Diferente um pouco do que foi a apresentação dos antepassados da Kamala lá em Miss Marvel. Aqui nós temos uma outra situação onde literalmente apresentou uma situação que não tem contextualização, era só de certa forma uma questão visual, deu para entender que é uma questão de outro mundo, né? Outra dimensão, outro universo, como vocês preferirem, e a partir disso nasce uma etnia ali, né? Entende-se como foi a origem daqueles nativos especificamente, ponto. E assim nós temos os antepassados do povo da Maia, nesse caso, né? Nem é necessariamente a origem da Maia em si, né? Ali nós temos a origem do povo dela, né? Do qual ela faz parte. E o primeiro ponto positivo que eu queria trazer para vocês, de certa forma já trazendo um ponto negativo, que é a forma como não foi muito contextualizado, nem teve uma explicação tão necessária ou tão específica, né? Uma explanação tão detalhada, melhor dizendo, do que seria esse princípio, esse prólogo, mas eu acredito que eles vão explicar nos próximos episódios, né? Até porque deu pra perceber também durante o episódio que a própria Maya, ela vai estar tendo uma conexão com esses seus antepassados, com essa origem especificamente do seu povo. Então é provável que eles apareçam com mais detalhes nos próximos episódios. Pelo menos até onde eu sei, né? Falando de quadrinhos, falando de séries, de filmes, por aí vai. É a primeira vez que eu vejo realmente o povo nativo, e aí nativo americano, podemos dizer assim, não apenas falando de questões estadunidenses, né? Do âmbito estadunidense, mas falando de fato do continente americano de modo geral. É a primeira vez que eu vejo uma profundidade. Por exemplo, nós tivemos ali com Pantera Negra uma adaptação mais ou menos ligado aos astecas, né, nesse aspecto. E nós temos aqui agora uma adaptação também de povos nativos, né, indígenas, nativo-americanos, nesse caso, que nos trazem pelo menos para mim, né, eu que sou professor de história, nesse caso, traz uma sensação de, poxa, é possível perceber, nesse caso, que uma das coisas que eu mais gosto na Disney, que é literalmente a representatividade de várias culturas para poder trazer suas histórias. Isso é algo muito bom, isso é algo muito diferente, isso torna a história diferente até certo ponto, considerando tudo que tem sido produzido e que por diversas vezes até fica mais do mesmo, sabe? E só com esse primeiro episódio eu acredito que esse seja outro ponto positivo. Echo já mostra como a representatividade, como trazer e acrescentar essas pessoas, essa população, esse povo, e não só falando de questões nativas, né? Não só falando dos nativos-americanos, dos indígenas, mas falando também de pessoas com deficiência e por aí vai, algum tipo de deficiência que por diversas vezes até certo ponto não vinha sendo apresentado, né? Não vinha sendo trazido para esse mundo específico que é as telas, falando nesse caso dos super-heróis, né? Até esse ponto. É muito interessante poder ver que nós temos agora uma heroína, agora não, né? Nós temos uma personagem especificamente que é surda dentro do âmbito dos super-heróis. Nós já tínhamos visto ali em Eternos, diga-se de passagem. Nós temos uma personagem que é muda, nós temos uma personagem que, nesse caso, né, da Echo, teve a sua perna amputada e aí ela usa uma prótese. Isso também é algo que me chama bastante atenção, não apenas no sentido de você poder trazer uma representatividade como a Disney ela tem em sua política, mas no sentido de realmente trazer elementos diferentes
Era engraçado, foi engraçado ver a Maia treinando ali no ringue, né, lutando ali no ringue, e o cara ele para, olha pra perna dela, e aí, enfim, de certa forma, vem aquela imediata sensação de, pô, será que eu devo bater? Será que eu devo ir pra cima? Aquelas mentalidades de eu posso bater em um deficiente, eu posso lutar com um deficiente, e aí, nesse caso a Maia mostrou que ela é muito superior, né? Eu simplesmente não diga, não, enfim, cagando e andando, e por aí vai. Uma outra coisa que, até certo ponto, esse aqui é um ponto negativo que eu queria trazer pra vocês, é porque, assim, eu não consegui ser captado até certo ponto na forma como ela vai sendo envolvida ali no universo do pai dela, no mundo ou no submundo, nesse caso da máfia, das gangues dos Estados Unidos em Nova York, onde a Maia ela realmente está inserida, né? Ela estava inserida até certo ponto, até que o pai dela morre ali por conta do Ronin. Isso me deixou um tanto quanto pensativo, porque eu achei que até certo ponto eles poderiam realmente ter detalhado mais sobre a relação dela com o pai dela. Não sei se isso vai aparecer mais no episódio, ou se eles vão simplesmente trazer a questão das origens dela para influenciar diretamente nos caminhos que ela vai traçar futuramente em relação ao Fisk, né? Depois que ela entende que o Fisk foi justamente o responsável por diminuir e quebrar tudo aquilo que ela acreditava ser real, né? Até certo ponto, em relação ao pai dela. Mas ainda assim, voltando para pontos positivos, né? Eu gostei muito também da forma como a trama foi sendo apresentada, da forma como ela traz na sua atuação uma realidade, uma fúria, uma raiva, onde a gente realmente consegue perceber só de olhar para ela, independente do que estiver faltando. E nesse caso, mais um ponto positivo é a forma como a edição, a mixagem de som, ela vai sempre jogando aquele contraste de silêncio e som, silêncio e som. Em um momento você vê a partir do ponto de vista da Maia e, entre aspas, não escuta por conta do ponto de vista da Maia, e um momento em que você realmente volta a escutar por causa das músicas que vão sendo colocadas no fundo, ou por conta de ambientes ao redor dela, para além dela, nesse caso. Como é o que acontece logo em que ela vai até aquele galpão, de certa forma, e acaba se deparando com uma briga que, no fim das contas, aparece inclusive o Demolidor logo no primeiro episódio, né? Logo nesse episódio, logo nesse momento. E eu achei algo também interessante, foi até engraçado de se ver. Olha, oh meu Deus do céu, o antagonista da Maia vai ser justamente o Demolidor. Sério? Um cego lutando com uma surda? Nossa, que criativo, Marvel. Caraca, bravo, hein? Enfim, né? Mas quiseram assim. Apesar de ter achado que realmente a combinação dos dois faz sentido, considerando que o próprio Demolidor está mais envolvido no submundo de Nova York, no submundo do próprio universo Marvel, né, nesse caso, e tanto é que a própria série do Demolidor em si, quando ele ainda estava no Netflix, ela trazia justamente esse lado, e não à toa Fisk nasce justamente para isso, né? E eu fico, inclusive, relativamente feliz por saber que o Fisk não vai estar tão envolvido ainda com Homem-Aranha, nesse caso, para que não tire o peso do período que o próprio Fisk representa, né? Enfim, mas ainda voltando para Echo, eu queria dizer especificamente que esse episódio foi muito interessante para mim, e que cada um dos diálogos foi realmente necessário, até mesmo dos que parecem mais bestas ali, ela com o primo dela, ou mesmo aquele momento em que ela está indo até o espaço para patinar, né? Até realmente a luta dela com o Demolidor e mesmo as cenas da família dela, né, quando ela ainda era criança, tudo isso, cada um dos detalhes, cada uma das conversas, e inclusive ela e o primo dela ali naquele ponto mais alto de observação da cidade, eu nem lembro onde era, acho, eu me esqueci onde era, mas enfim, aquele ponto mais alto ali na cidade, e ela olha para a prima dela, né, diga-se de passagem, para Bonnie. Eu fiquei muito
tocado particularmente. Eu senti isso, em que cada uma das falas, cada um dos diálogos, cada um dos momentos realmente tem um peso, sabe? Arca um peso. Inclui um peso que vai ser completamente importante para a construção da personagem em si, de modo geral. Mesmo ela dizendo, por exemplo, pro primo dela que não importa, eu não ligo, não é problema meu e por aí vai. Ainda assim, eu consigo perceber, a gente consegue perceber a necessidade de cada uma daquelas conversas que, de modo geral, não são pra encher linguiça. Isso é algo que eu sinto falta até certo ponto em situações da Marvel. Eu sinto falta em algumas produções da Marvel. Eu sinto falta em alguns episódios e alguns momentos em que a Marvel podia ter cortado algumas falas em outras séries, né? E podia ter apresentado outras coisas. Ou então podia simplesmente ter feito algo que realmente é relevante. E aqui eu senti que cada minuto, cada instante, cada momento desse episódio realmente foi relevante. Até o final, em que nós temos literalmente uma tentativa de compreender e agora buscar entender para que e para onde é que a personagem quer ir nesse caso, não é mesmo? Sabendo que ela tá com raiva ainda do Fisk e da galera toda que trabalha para ele. E aí, para onde nós vamos agora? Bem, galera, para finalizar eu quero dizer para vocês que um outro ponto positivo e que eu gostei muito, que eu quero aproveitar para finalizar esse episódio é justamente os créditos, que para mim, assim como foi os créditos de Homem-Formiga e Vespa lá atrás, os créditos desse episódio para mim, meu Deus, os créditos dessa série são lindos, lindos, que produção, tá? Mais uma vez apontando para algo que eu comentei, né? Que a Marvel ela precisa trazer coisas diferentes, a Marvel ela precisa apresentar coisas diferentes, ela precisa fazer coisas diferentes, nem que seja uma riqueza de detalhes só nos créditos. Nem que seja uma riqueza de detalhes só nos créditos. E aqui eu sinto que Echo, de um modo geral, ela tá sendo uma série, ela é uma série que apresenta, que está apresentando algo diferente. E eu espero que continue assim, eu espero que persevere assim até o final. Eu espero que realmente continue apresentando algo diferente. Nossa, que créditos, como foram bonitos, né? Os créditos, né? Aquele jogo de imagens espelhadas, aquele jogo de imagens turvas, aquela construção de colagem, imagem sobre imagem, também muito interessante. A forma como vinha sendo, como foi colocada a questão das sombras, porque ela brincava com a prima dela assim, né, já que ela era surda, ela sempre brincava com as sombras em relação às mãos, né, para fazer com as mãos. E eu achei isso simplesmente muito bonito. E eu espero que continue assim, tá certo? No mais, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você assistiu o primeiro episódio e o que você achou desse primeiro episódio. Não me dê spoilers da série de modo geral, por favor, tá certo? No mais, valeu, que a força esteja com vocês. Vida longa e próspera.